a utilizar é a fisioterapia. É ali na reabilitação que ele vai aprender a sua utilização e vai, então, se adaptando e melhorando a sua performance a cada dia. Tá? A gente sabe que hoje em dia existem programas computadorizados que ajudam essas pessoas que fabricam na confecção desses moldes, na confecção desses encaixes quando membro inferior e cartucho quando membro superior. São a mesma coisa, mas são os nomes diferentes, que nos ajudam a mostrar, por exemplo, locais de apoio, locais de pressão e locais de alívio. Existem locais que precisam ter alívio de pressão. Eu não vou fazer uma pressão, por exemplo, na região poplite. Eu sei que ali passa uma vascularização importante. Como é que eu vou estar comprimindo essa região? Então, tem regiões que eu posso, sim, colocar descarga de peso. Por exemplo, no membro inferior, na região patelar, eu posso descarregar peso, mas na região poplite eu não posso. Então, essas regiões de alívio e de pressão, elas podem ser ajustadas nesse programa específico que ajuda na fabricação desse encaixe. Tá? Aí, a gente vai partir, então, para esses componentes. Existem inúmeros componentes no mercado. Só que a gente tem que saber que não é qualquer componente que combina com qualquer componente. Quando você vai trocar o pneu do seu carro, você tem um pneu de um tamanho específico para aquele carro. É a mesma coisa. Para eu colocar um pé específico para um paciente, eu tenho que saber o tipo de joelho que ele usa, o tipo de encaixe que ele usa, o tipo de tubo que ele está utilizando. Eu tenho tubo, isso aqui é um exemplo de um tubo, depois ali para frente tem mais, que é feito de titânio, de aço, de alumínio, dependendo do peso da pessoa, o que tem mais resistência ou menor resistência, mais leveza, menos leveza, maior preço, menor preço. Tá? Hoje em dia estão se utilizando muito fibra de carbono, porque é um material muito resistente, muito leve e mais barato. Então, as próteses hoje em dia têm muito na sua fabricação um material de fibra de carbono, tanto no tubo quanto nos joelhos e principalmente nos pés. Aqui são todos exemplos de pés protéticos de fibra de carbono. Isso aqui é somente um revestimento estético. Isso aqui, se você quiser andar sem, você pode. Não tem problema nenhum. Isso é somente um revestimento estético. O que importa é o interior. Então, esse aqui, por exemplo, é um pé de fibra de carbono que tem um mecanismo biomecânico muito interessante aqui, que absorve impacto e impulsiona esse paciente. Ele não tem mais músculo para poder fazer impulsão. A gente sabe que para andar, na nossa marcha, tem fases específicas. Eu tenho que ter na minha marcha uma impulsão adequada para que eu realize a marcha de uma maneira adequada. Ele não tem musculatura para fazer isso. Para descer uma escada, eu tenho que ter um controle do quadríceps. O quadríceps tem que ter uma contração excêntrica e segurar para que eu não caia da escada. Mas um paciente transfemoral que amputou acima do joelho não tem mais esse controle. Quem tem que fazer esse controle por ele é o joelho. Então, esse joelho ele tem que ter um componente específico para poder controlar essa descida de escada, essa subida de escada, essa descida de rampa e assim por diante. E os pés têm que acompanhar isso. Não adianta eu colocar um joelho computadorizado que custa R$120 mil somente o joelho e colocar um pé de madeira. Não combina, uma coisa não combina com a outra. Então, eu tenho que colocar os componentes e prescrever esses componentes de uma maneira adequada. Tá? E isso tudo aqui, então, vai de acordo com esses itens que a gente comentou. Aqui são mais alguns exemplos de pés. Isso aqui é somente revestimento estético. E isso aqui entra aqui dentro para poder fazer o movimento. Esse aqui é um tipo de pé também utilizado somente em competições. Se alguém teve a oportunidade de assistir os Jogos Pan-Americanos, deve ter observado que alguns atletas utilizavam esse tipo de pé. Ele se chama flex foot. É um pé que é de fibra de carbono, que tem uma biomecânica específica para absorver o impacto e impulsionar. Muito mais para impulsionar. É lei de ação e reação, né? Você joga o peso e ele te impulsiona. Isso aqui melhora muito a performance da pessoa. Tá? Mas é um pé que é utilizado somente para atividade física, para corrida, para atletismo, somente para isso. Não é um pé que é utilizado no dia a dia. Então, a pessoa que tem isso aqui, assim como você vai para a academia, troca o sapato pelo tênis, essa pessoa troca o tênis e troca a prótese. Ela tira a prótese dela e coloca esse pé, pratica atividade, destroca depois. Tá? É um componente que ela tem. Pode passar.
Aqui são exemplos que eu comentei, uma prótese completa, onde a gente tem aqui o pé, que aqui no interior está o pé de fibra de carbono. Aqui a gente tem o tubo, que pode ser de titânio, de aço, de alumínio. O joelho protético. Esse joelho protético aqui, a gente tem de joelhos muito simples, com trava, onde eu pego um paciente idoso, debilitado, com déficit de equilíbrio, que não consegue controlar a prótese. Quando ele levanta, o joelho trava e fica travado, fica rígido. Quando ele senta, eu tenho uma chavinha que eu consigo destravar para ele sentar. E esse é um tipo de joelho que geralmente é uma evolução. A pessoa aprende a andar, depois eu destravo esse joelho, ele consegue ficar livre. Até joelhos computadorizados, como a gente comentou. Esse aqui é um exemplo. Esses joelhos mais complexos são joelhos hidráulicos ou pneumáticos. Eles têm como se fosse um macaco hidráulico. Eles têm um componente hidráulico dentro do joelho ou um componente pneumático que vai favorecer ou dificultar a flexão ou a extensão. Eu tenho como, e quem faz isso é durante a adaptação, o próprio paciente, o terapeuta, que vai adaptando essa prótese de acordo com a necessidade dessa pessoa. Então, eu posso deixar esse joelho mais fácil ou mais difícil de subir uma escada, eu posso deixar esse joelho para uma marcha mais rápida ou mais lenta, para ele agachar, para ele levantar, para ele cruzar a perna, para ele sentar de perna cruzada no chão. Existem vários componentes que eu posso colocar aqui para favorecer todas essas situações. Para andar de bicicleta, para esquiar, eu posso colocar tudo isso, tá? E adaptar isso aqui, mudando esses componentes. Isso aqui chama-se válvula de sucção. Essa válvula aqui, daqui a pouco tem um videozinho que mostra um paciente colocando a prótese. Essa válvula aqui, ela é uma grande evolução da fixação da prótese aos pacientes. Porque antigamente essas próteses aqui, elas eram fixadas lá em cima através de um cinto, que chamava-se cinto salesiano. Um cinto que passava na cintura, que machucava, que era esteticamente horrível, que incomodava muito o paciente. E aí criou-se, então, através dos estudos, essa válvula que chama-se válvula de sucção, que o que prende a prótese ao corpo da pessoa é o vácuo. Só isso, tá? Então, a pessoa, nós vamos ver um vídeo ali, coloca a prótese, aqui tem um botãozinho aqui, que a pessoa aperta, o ar sai, cria um vácuo, é isso que prende a prótese no corpo da pessoa, tá? Tanto as transfemorais quanto as transtibiais utilizam esse mecanismo atualmente. Pode passar. Existem próteses que são chamadas de próteses provisórias para treinamento desse paciente. Então, à medida que esse paciente vai evoluindo e eu vou colocando a prótese nesse paciente, eu posso utilizar esse tipo de prótese provisória, onde eu tenho aqui adequação de altura e aqui eu tenho, isso aqui é insuflado, igual um aparelho de pressão, por exemplo, um esfígmo. Que a pessoa, por quê que tem que ser assim? Porque é uma prótese provisória de uso coletivo, que é colocado aqui para reabilitação. Isso é uma prótese do centro de reabilitação. Então, o paciente chega, coloca o coto e a gente vai insuflar até essa prótese se prender ao corpo dele. Somente para ele começar a fazer o treinamento de descarga de peso, de marcha, de trocar o passo. Porque se ele faz isso de uma maneira inadequada, ele cria vícios lá na frente que fica difícil de ser corrigido. Então, eu preciso trabalhar desde o começo de uma maneira correta e o mais precocemente possível para que eu possa deixar esse paciente independente de alto o mais precocemente possível também. Então, isso aqui é um recurso que a gente pode utilizar atualmente, tá? A colocação e a retirada da prótese é o primeiro passo, quando a prótese chega. Chegou a prótese, a gente vai colocar essa prótese no paciente e vamos alinhá-la. Vamos observar se ela está bem alinhada, fazer os ajustes necessários, porque junto com a prótese vem alguns equipamentos que a gente ajusta. Às vezes precisa colocar o joelho para frente, para trás, em rotação medial, em rotação lateral. A gente faz os ajustes necessários e ensina o paciente a colocar e retirar, porque ele é que vai fazer isso. Então, ele tem que colocar, porque se ele coloca a prótese de uma maneira inadequada, rodada externamente, rodada medialmente, a prótese fica desalinhada, ele não vai machucar e ele não vai conseguir executar a marcha de uma maneira adequada, tá? Pode passar. Mais uma.